Olá, amigurumeiras e amigurumeiros! Esse é o vídeo 3, o último vídeo da série de sorvetinhos amigurumis. E nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esse picolézinho amigurumi. E para fazer ele eu usei linha cor-de-rosa, linha branca, linha beijinha e miçanguinhas coloridas. Fiz também com a linha de crochê número 2 e 25. O nível de dificuldade dessa receita eu vou colocar que é média, porque tem umas partes mais chatinhas de fazer crochê, tem bastante costura também, mas é um médio fácil, não é um médio, é um médio facinho, não vai ter muito problema para quem já tem um pouco de experiência em fazer amigurumis. Espero que vocês gostem da receita e que consigam fazer. Vou começar esse passo a passo passando a receita do palitinho do sorvete. Eu usei a linha beijinha para fazer o palitinho. Para fazer o palitinho do sorvete, eu comecei fazendo 12 pontinhos correntes. Agora aqui, a partir do segundo pontinho corrente, eu vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer 3 pontos baixos aqui nesse último pontinho corrente. 1, 2, 3. Vou fazer 9 pontos baixos agora aqui nessas outras alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu vou fazer um aumento aqui nessa última alcinha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer outro igualzinho a esse e eu vou colar os dois juntos usando cola silicone para dar uma resistência a mais. É opcional, se quiser pode usar só essa parte, mas eu recomendo que você faça dois e cole os dois com cola silicone, ou pode costurar também, que eu acho que dá uma firmeza maior no palitinho. Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir rapidinho para você dar o like e se inscrever, porque assim você apoia meu trabalho e me ajuda a crescer. Além disso, se você quiser me ajudar ainda mais, acesse o link para o meu site que está na descrição do vídeo. Lá você encontra mais receitas amigurumi originais, como essas que estão sendo mostradas, todas criadas por mim e por preços super acessíveis. Obrigada! Agora, vou passar a receita aqui da parte principal do sorvete, que é a parte cor-de-rosa. Eu comecei fazendo 20 pontinhos correntes, então você deve fazer 20 pontos correntes. E agora, a partir aqui, ó, do segundo pontinho corrente, você vai fazer 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, fiz 18 pontos baixos a partir ali do segundo pontinho corrente. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos aqui nessa pontinha da peça, nesse último pontinho corrente. Então, 1,
2 e 3. Fiz 3 pontinhos correntes e agora eu vou fazer mais 18 pontos aqui desse outro lado da peça, pegando aqui essas alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E a peça tá dessa forma. Essa peça é uma meia peça oval, então ao invés de eu continuar aqui crochetando e fazendo uma peça oval, eu vou voltar e crochetar nesse sentido. Depois eu vou ficar crochetando assim, ida e volta, até formar esse formatinho aqui, ó. Então, a seguir, eu vou fazer um pontinho corrente, vou virar a peça, vou fazer 18 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz 18 pontos baixos e agora eu vou fazer 3 aumentos aqui naqueles 3 pontinhos, que eu tinha feito no último ponto corrente. Então, agora são 3 aumentos. Um aumento. Dois. E 3. E agora eu vou fazer mais 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, agora, vou mostrar mais uma carreira aqui pra vocês. Você sempre vai fazer um pontinho corrente, vai sempre virar a peça e então seguir fazendo a carreira. Eu vou começar fazendo 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, um pontinho baixo e um aumento. Uma vez. Um pontinho alto e um aumento 2 vezes e um pontinho alto e um aumento.
3 vezes. E agora eu vou seguir fazendo mais 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E todas as carreiras eu vou fazer dessa forma, sempre um pontinho corrente vira. E aí, crocheta, para poder formar, né, o formatinho do sorvete. E eu vou deixar a receita do restante dessa parte a seguir. E aí é só seguir a receita do jeito que tá lá, sempre fazendo dessa forma que eu mostrei aqui, essas primeiras carreiras. Um pontinho corrente vira e crocheta. E vai dar certo. A carreira a seguir vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer diminuições nela e também vou fazer pontos aqui, ó, nessa beiradinha. E eu vou mostrar como fazer. Mas primeiro eu vou fazer um pontinho corrente, vou virar a peça e vou fazer 17 pontos baixos, diminui 4 vezes. Mas para dar certo eu vou ter que incluir essa parte aqui de baixo. Então, terminei a carreira de 16 pontos baixos, diminuição 4 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos baixos e uma diminuição. Fiz uma vez, faltam mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos baixos. E agora uma diminuição. Já foram 2 vezes, agora eu vou para a terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A terceira diminuição. 1, 2, 3. E agora que entra a parte de fazer pontos aqui, nessa partinha. E essa parte aqui, ela não tem os vezinhos para serem seguidos, né? Os vezinhos do ponto baixo. Então, é uma partinha meio chata de fazer, mas não precisa de ter muita paranoia. É só passando a agulha e fazendo os pontos. Então, aqui eu já fiz 3, agora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E agora, uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com diminuições a partir aqui desse ponto, que é o primeiro pontinho feito, né, dessa última carreira. Eu vou fazer aqui um pontinho em cima dele e vou colocar uma marquinha para saber que esse é o primeiro ponto da nova carreira.
E agora eu vou fazer 16 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Já fiz 2, 3, 4. Terminei aqui a carreira de 16 pontos baixos de diminuição 3 vezes. E agora eu vou pegar essas duas peças e vou costurar elas juntas. Eu vou usar uma costura bem simples. Na segunda peça que eu fiz, eu deixei uma linha comprida para costurar. Vou tirar aqui a marquinha porque não precisa mais. Vou alinhar aqui e começar a costura. E eu vou fazer essa costurinha aqui, que é bem simples. Eu passo a agulha em um ponto, passo a agulha no ponto da outra peça e puxo a linha. Vou fazer uma costura bem firme. E vou deixar um espacinho para colocar o enchimento depois. A costura vai ficando uma costura bem simplinha. Eu já costurei aqui, ó, toda a voltinha do sorvetinho. E eu acabei deixando pouco fio pra costurar, por isso que só sobrou esse tocotinho aqui, mas eu acho que vai dar. Agora, antes de terminar, eu vou pegar o palitinho e vou colocar aqui dentro. E eu vou costurar com ele, antes de finalizar e de terminar a costura. Vou terminar de colocar o enchimento para poder finalizar a costura do sorvetinho. E o sorvetinho já com o palitinho costurado ficou dessa forma aqui. Por último, vou ensinar como fazer aqui essa coberturinha branquinha com os confeitinhos coloridos. Então, eu vou começar fazendo 6 pontinhos correntes. E agora, a partir do segundo ponto corrente, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 pontos baixos aqui nesse último ponto. 1, 2, 3 e vou fazer mais 4 pontos baixos aqui desse outro lado da peça. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer um pontinho corrente, vou virar a peça, vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 aumentos. Um aumento.
2 aumentos, três aumentos e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E eu vou seguir fazendo essas carreiras sempre dessa forma, um pontinho corrente, vira a peça, faz o crochê, um ponto corrente, vira a peça e faz o crochê, que é para formar outra meia peça oval, como eu fiz nesse sorvetinho. Então, a seguir aqui desse vídeo, eu vou deixar o restante da carreira para que você possa fazer uma peça dessa, e vão ser necessárias 2 peças dessa, como também foram necessárias 2 peças para fazer aqui esse sorvetinho. A parte da cobertura é feita igualzinha a parte do sorvetinho. Ela também tem 2 partes e agora eu vou ter que costurar essas 2 partes juntas como eu fiz nessa parte aqui, ó. Ela é praticamente a mesma coisa, só que menorzinha. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma costura simples, do mesmo jeito que eu fiz no sorvetinho, na parte cor-de-rosa. Vou passar, ó, a agulha de um ponto pro outro, até ter costurado tudo. E a costura vai ficando dessa forma aqui. Agora eu vou fazer uma carreira aqui de pontos baixos para depois poder fazer a carreira com os derretidinhos do sorvete. E eu vou fazer 42 pontos baixos, passando a agulha por esses buraquinhos. Sem muita paranoia, porque não tem os vizinhos para serem seguidos. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro buraquinho do meio. Vou passar a linha. E vou fazer tipo um pontinho corrente para começar. Nesse mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. Tá feito aqui o primeiro ponto baixo. Agora, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. Fiz aqui os 42 pontos baixos e se o seu der 41 ou 43 também não tem muito problema, tá? Não vai fazer tanta diferença porque essa parte é uma parte meio orgânica que eu vou fazer a seguir. Então, se ficar com um pontinho a mais, um pontinho a menos, como eu falo, não precisa de ter paranoia. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer os derretidinhos, né? Que é o charme da cobertura do sorvetinho. Então, eu vou começar fazendo um ponto baixo e um meio ponto alto no mesmo ponto. Então, eu fiz um ponto baixo, eu vou vir aqui nesse mesmo ponto e fazer um meio ponto alto.
Agora eu vou fazer um aumento de ponto alto. Então, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto. E agora eu vou fazer um meio ponto alto e depois um ponto baixo aqui, nesse mesmo ponto. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma diminuição. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto e então um meio ponto alto no mesmo ponto. Vou fazer um aumento em ponto alto. Então, eu coloco 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiz aqui o aumento e agora eu vou fazer um aumento de ponto altíssimo. Então, eu vou colocar 2 pontos altíssimos no mesmo ponto. Depois, vou fazer novamente um aumento de ponto alto. Vou fazer agora um meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo ponto. Então, vou fazer novamente um ponto baixíssimo e uma diminuição. E eu vou repetir esse padrão mais 2 vezes aqui para terminar essa carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um meio ponto alto no mesmo ponto. Vou fazer um aumento de ponto alto. Depois, um meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo e uma diminuição. Para então poder repetir esse calombinho daqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto alto no mesmo ponto. Vou fazer um aumento de ponto alto. Então, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou fazer um aumento de ponto altíssimo. Depois, um aumento de ponto alto. Meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo ponto. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma diminuição. Repetir o mesmo padrão. E agora eu vou fazer novamente o mesmo padrão pela 3ª vez. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo e um meio ponto alto no mesmo ponto. Um aumento em ponto alto. Coloquei 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, um meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo e uma diminuição. E agora eu vou pro último calombinho
Ele começa com um ponto baixo, um meio ponto alto, um aumento de ponto alto, um aumento de ponto altíssimo, um aumento novamente de ponto alto, agora um meio ponto alto e um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto baixo, no mesmo ponto. Eu vou terminar com uma diminuição e depois um ponto baixíssimo. E ficou dessa forma aqui, essa camadinha, né? Que é pra dar esse charminho aqui, desse derretidinho. E eu falei que tudo bem se ficasse com um pontinho a mais, um pontinho a menos, porque aqui no fim, se você quiser, você pode deixar de fazer a diminuição, fazer 2 pontos baixíssimos, enfim. Mas quiser também pode desmanchar, que eu acho que não vale a pena ter um trabalho que, na verdade, no fim, não vai fazer tanta diferença. Eu digo isso porque eu já fui muito paranoica e ficava desmanchando 1000 vezes. Quando você tá no começo, é comum você cometer esses erros. Então fica aí a dica. Ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou cortar aqui o fio e vou arrematar o fiozinho. Eu decidi colocar essas miçanguinhas aqui. Eu já tinha elas, na verdade, e por isso eu decidi colocar pra dar um charminho. Eu acho que dá uma graça, como se fossem confetes, né, de doce. E eu tô usando uma agulha bem fininha, ó, de costura, uma linha de costura branca, e tô passando aqui simplesmente. E aí eu prendo. Vou pro próximo espaço que eu quero que tenha uma miçanguinha. Puxo a linha. E vou prendendo aqui aleatoriamente as miçanguinhas. Eu nem lembro porque que eu tinha essas miçanguinhas, achei que eu nunca ia usar na vida. Mas, né, nunca se sabe. Eu tô até feliz de estar usando elas agora aqui. Eu ia comprar uma outra que é mais esticadinha, mas eu testei e no fim eu acabei gostando delas. Achei que ficou bem bonitinho. Mas você pode usar a miçanguinha que tiver em casa ou comprar um pacote de miçanga coloridinha. Eu tinha pensado em usar aquelas que são mais esticadinhas, mas eu acabei gostando dessa. Por isso eu não fui comprar outra. E eu vou prendendo de forma aleatória. E eu vou colocar a miçanguinha por toda essa partinha aqui. Terminei aqui de costurar as miçanguinhas. Ficou dessa forma aqui. E aí depois eu colei usando cola silicone essa parte branquinha na parte rosinha do sorvete. É opcional, se quiser não precisa colar porque ela encaixa e desencaixa certinho. Eu preferi colar porque às vezes eu acabo perdendo as partes. E também porque eu não vou ficar mexendo muito nisso. E se quiser pode costurar. É que eu sempre prefiro passar a cola silicone, mas não tem problema pegar uma linha branca e costurar essa parte branquinha aqui na parte rosinha do sorvetinho.